noite tem Vasco e Fortaleza, 6h30 da tarde, ao vivo no Premier. É a chance de buscar a primeira vitória nessa volta do Diniz ao Vasco. O ritmo do trabalho precisa ser intenso. O Vasco vem de 4 derrotas seguidas e não vence há 9 jogos na temporada. Mesmo numa fase difícil, o tamanho da história do clube ainda serve como referência. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso, para mim, não é discurso. Amanhã, o Vasco recebe o Fortaleza pelo Brasileirão, depois de 6 partidas seguidas longe do Rio. No primeiro jogo em São Januário, nesta nova passagem pelo clube, Fernando Diniz tem o desafio de tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão. O treinador sabe das dificuldades que terá, mas prefere ver o aspecto positivo do momento delicado que o Vasco vive na temporada. Que a gente use esse momento difícil, de dificuldade, para ser um trampolim. A gente tem que conseguir se fortalecer com o momento ruim do Vasco. A gente não pode se enfraquecer com ele. E eu acho que os jogadores estão entendendo, porque os jogadores são capazes. No elenco, Felipe Coutinho, mesmo sem ainda ter conseguido uma sequência consistente de boas atuações, é um homem de confiança do técnico. De fato, é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Um dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. Conto muito com ele, muito mesmo. Ainda é só o começo. Fernando Diniz e Vasco têm muito trabalho pela frente para reerguer uma camisa pesada sob as bênçãos do ídolo Roberto Dinamite. O homem aí. São 9 pontos, 9 né? pontos. Olha aí, cadê você? Alô, produção, prepara o fantasma, hein? Pô, O fantasma vai voltar, produção. Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu juro Já pra falei. tu. Cara, o fantasma vai trazer a vacina, Pedro. Vacina Diniz tá chegando. O Vasco vai ganhar tá na zona de sábado. rebaixamento. Vai ganhar sábado. Já vai ali empatar com Fortaleza, que é o adversário, entendeu? A galera vai tropeçar. Depois o Vasco tem mais 3 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. Aí depois ele acordou. Nascimento. Mentira, eu vou dizer uma coisa pra tu. Posso falar um negócio? Você vai terminar essa rodada em 12º colocado. Obrigado. O Vasco faz 9 pontos, no mínimo, até a parada pro Super Mundial. Pode anotar. Quais são os adversários, sabe de cabeça? Sem resenha agora. Cara, não vou saber de cabeça Mas é agora. o Fortaleza agora, né? É o Fortaleza, aí tem o São Paulo no Morumbi, isso Mas eu diz sei. que abriu a janela de contratação pro Vasco. Calma aí. Aí o Vasco contratou São Januário. São 4 jogos que ele vai poder jogar Vou te ajudar, direto. Fortaleza, em São Januário. Fluminense, Ó. no Maracanã, meio a meio. Tá? Difícil. Vasco e Bragantino, em São Januário. Difícil. Aí pega o São Paulo no Morumbi. Isso no Brasileiro. Difícil isso. Tem Operário e Melgar também em São Januário. Aí, 4 jogos em casa. Ai, que loucura. A Operário meu galo, eu vou botar na conta do seu. Vai descer. O Vasco faz 9 pontos. DJ Careca, tá proibido de botar esse negócio de descer na hora do meu amigo Lucas Pedro. Vai descer. Vai descer. Olha lá que tá escrito ali. No Vasco, Fernando Diniz foi apresentado e mostrou o quê? Confiança. No elenco. Rodolfo. Um dos maiores desafios da carreira de Fernando Diniz, oficialmente apresentado ao clube, o treinador já mostrou seus principais objetivos no Vasco. É um elenco que eu gosto. Eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. O técnico terá seu reencontro com a torcida já amanhã no Caldeirão de São Januário, diante do Fortaleza. O time está a 8 jogos sem vencer e precisando de mudanças rápidas em campo. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas. Diniz não escondeu que está satisfeito com a escolha de estar no Vasco e que está mais preparado do que quando assumiu o Fluminense. O time atualmente no Brasileirão tem 7 pontos e é o primeiro na zona de rebaixamento. Com a partida de amanhã, a equipe da Colina terá uma sequência de 5 jogos no Rio, sendo 4 em São Januário. Oportunidade para trabalhar mais com o elenco e recuperar principalmente o mental do grupo, que está abalado com os últimos resultados. Depois do Brasileiro, o Vasco terá decisões pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana.
Com Diniz agora à frente do grupo, quem sabe o time finalmente volte a sorrir na temporada. Eu acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Atenção, atenção, pessoal aqui que trabalha na SBT, da redação. Gisele, Oliver, galera lá, a galera do comercial, Marcão. Segunda-feira, a gente está garantindo vacinação aqui nesse programa. Perfeito. Se por acaso o Vasco vencer. Tem que trazer a cartelinha lá de vacinação. Traz a cartelinha de carimbar. A camisa do Vasco. Quem vai ser o enfermeiro? Lucas Pedrosa. Cuidado com o vírus, Voivoda. Vou vir de luva e tudo. Ó, primeira dose, segunda dose. Tudo isso. Você sabia Ih, lá que o vem. Voivoda Lá vem, nunca querido. ganhou do Vasco em Olha São aí, Januário? viu só, Venê? Tá Sempre falando... tem a primeira vez, né? Olha aqui, ó. Isso tudo porque o Lucas Pedrosa falou o quê, Venê Casagrande? Que o Vasco tem... Alergia à vitória. Alergia à Aí vitória. os jogadores, quando estão ganhando, começam a ficar vermelhos. Sabe? Aquela Nervoso. pessoa que tem Para de alergia a correr. camarão, que fica todo empolado. É, mais ou menos. Aí o Lucas Pedrosa falou que essa vacina chegou. Entendeu? Então a vacina chegou, o Vasco vencendo, vamos fazer a nossa campanha de vacinação Perfeito. aqui. Por favor, a galera que é Vasco aqui na redação, Tem venham autorização do vestido de Ministério segunda-feira. Público, né? Com Tem. certeza. Ah, tá. Sabe qual é o nome do ministro? Pedrinho. Lucas Pedrosa, fala pra mim, como que tá o Vasco? Você já viu aí, ou alguma mosquinha já te contou como é que tá esse treinamento? Pode Sim. falar, o que não pode falar? Olha, é o quê? É o terceiro treinamento? Terceiro treinamento. Dele? Terceiro treinamento. O Fernando Diniz é um cara que foi muito bem recebido pelo elenco. O Pedrinho e o Felipe também conseguiram dar esse suporte para ele. Ele elogia muito, inclusive, esses dois personagens aí na entrevista coletiva. Eu acho que o maior desafio dele, já falei aqui 1000 vezes, é dar confiança para esses jogadores. O modelo de treinamento do Fernando Diniz é completamente diferente do que era do Carille. É um treinamento que você leva 2 horas e meia, 3 horas ali no campo, porque ele quer te ensinar, ele quer passar as suas ideias para esses jogadores e também te dar confiança. Tem feito algumas conversas individuais com jogadores importantes, como o Coutinho, como o Verratti também. Então o astral vem mudando, Fernanda. Vem mudando lá no CT Moacir Barbosa. Não acho que ele vá fazer grandes mudanças para a partida do próximo sábado contra o Fortaleza. Chutaria até, isso é chute, não é informação, que ele vai repetir a escalação para justamente ele entender que esse time vai pegando aos poucos. Como eu falei aqui ontem, tem que parabenizar a partida do Tietchan lá na Argentina. É um cara que para mim vai ser uma peça muito importante nessa engrenagem pelo entendimento que ele já tem de jogo do Fernando Diniz. E se em um treino a gente conseguiu pelo menos ver uma melhora em relação ao que o Vasco vinha fazendo nos últimos 2 jogos, que também não era muito difícil, eu acho que com esses 2, 3 dias aí, uma semana um pouco mais cheia de treinamento, o Fernando Diniz vai conseguir melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo. Claro que é o Fortaleza, é uma equipe muito forte, é uma equipe que é muito bem organizada pelo Voivoda, tem grandes jogadores e tem feito também uma temporada, digamos assim, de oscilação, mas é uma equipe que tem mais casca do que o Vasco por esse tempo de treinamento, mas eu acredito muito que o Fernando Diniz possa conseguir sua primeira vitória nessa partida que acontece às 6h30 lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco estava à deriva em muitos aspectos e há muito tempo nessa questão do mental moído, né? O Vasco está com o mental moído. E aí, quando você trabalha num grupo assim de atletas, de 30 e poucos atletas, né, que precisam entrar e serem competitivos e a cabeça conta, às vezes, quase igual ali num percentual do que a sua questão, sua qualidade física, você ter uma mente que vai mudar isso, ou você ter um treinador... Eu falo isso aqui há um tempo. Tem uns 5 anos, um pouco mais, eu acho que depois da chegada do Jesus, que a gente já entendeu que hoje, pode mudar daqui a um pouco, o futebol muda toda hora. Hoje, no futebol brasileiro, o treinador, ele faz mais diferença do que você pegar um cara que é o diferente, fora de série, que no caso o Vasco tem o Felipe Coutinho. Ele falou sobre isso ontem, rasgou elogios ao Coutinho. Falou até o que eu falei aqui no início lá, quando o Coutinho veio, que da geração, ele e o Neymar são os mais talentosos. Então, mas aí o que você faz? Como é que você tem esse cara e ele ainda não é o diferente? Por quê? Porque precisa de um treinador. Com certeza. Porque o futebol brasileiro tem Mas eu acho que em relação ao isso. Coutinho não é só treinador. Eu acho que falta Coutinho também personalidade de chamar a responsabilidade. Porque no momento ruim ele nunca chama a responsabilidade. Pelo contrário, a gente vê um Verratti que nem era tão tratado como ídolo, agora chamando a responsabilidade. O Coutinho não. Parece que está sempre, sabe, cabisbaixo. Eu vejo o Coutinho triste, de verdade. Eu não conheço o Coutinho, nunca conversei com ele. Mas se eu tivesse que definir o Coutinho nesse momento de carreira, é triste.
porque parece sempre que ele tá triste em campo. Mas é a injeção que ele precisa. É isso. É um cara que vai cobrar ele, é um cara que vai Coutinho, E por vambora. isso que o treinador tem sido tão Cara, diferente. Fernanda, a gente já comentou aqui sobre essa série, mas rapidamente, né? Pra quem quiser assistir a série do Guardiola, lógico que é outro nível de futebol, da Netflix, do Manchester City, ele fala uma coisa que eu vou frisar aqui mais uma vez, é a linguagem corporal. É a forma como você se porta em campo. E como Isso você é diferente. bebe água. São Com 2 certeza. litros por dia, Venê. Cadê a sua caixa Eu d'água? esqueci minha caixa d'água. Você não bebeu com nenhuma copa hoje. Hoje é sexta, hoje é dia de comemorar. Você vai beber água e a gente já volta. SBT Esportes Rio. Oferecimento.